Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu sei que ele é muito importante. Espero que você esteja bem, que esteja tudo bem contigo, com a sua família e que logo tudo isso passe para que a gente possa se encontrar. Estou com muita saudade das nossas aulas presenciais, mas enquanto elas não são possíveis, a gente vai se virando como dá, né? Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Eu sei que eu sempre falo isso no começo das minhas aulas, mas hoje, gente, é especial, porque esse assunto, além de ser muito importante, ele cai muito no Enem. Então, todas as provas do Enem tem lá pelo menos uma pergunta, uma questão envolvendo esse conteúdo, ok? Bom, e olha só, nós vamos falar sobre a dimensão discursiva da linguagem. Perceberam que eu estou já quase uma youtuber, uma profissional? Que mentira, levei 30 anos para fazer essa arte maravilhosa aqui no Paint. Mas, enfim, tô me esforçando, tá, gente? Nós vamos falar sobre a dimensão discursiva da linguagem, mas começando com as funções da linguagem e os elementos da comunicação, ok? Então, esse vídeo vai ser desdobrado em dois, na verdade, tá? Parte 1, parte 2, beleza? Então, vamos lá para a nossa conversa. A dimensão discursiva da linguagem. Gente, por que e para que nós usamos a linguagem? Nós já falamos muito da importância da linguagem na nossa vida, na nossa sociedade, né? Nós utilizamos a linguagem para muitas coisas e de muitas formas, né? Nós sabemos que a linguagem ela é uma faculdade humana, então os animais não têm linguagem, né? A gente já discutiu sobre isso nas aulas. Embora os animais possam se comunicar, eles não têm essa faculdade humana de conseguir aprender e articular uma língua, né? Então, isso é exclusivo do humano. A faculdade da linguagem é uma exclusividade nossa. E nós utilizamos a linguagem, então, para diversas coisas. Eu coloquei aqui algumas delas, né? Mas a gente poderia ficar o dia inteiro aqui pensando em todos os usos que a gente faz da linguagem, né? Nós utilizamos a linguagem para expressar sentimentos, para informar, para divertir, para influenciar pessoas, para fazer memes, etc, 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 né? E tudo isso tem uma importância na nossa vida muito grande, ok? E muitos estudiosos já se debruçaram sobre essa questão, já tentaram explicar esse funcionamento da linguagem, essa importância da linguagem. E nós temos um em particular, que é o russo, um linguista russo, Roman Jakobson, ou Roman Jakobson, alguém fala russo aí e ajuda a gente na pronúncia, que foi um linguista que desenvolveu a teoria da comunicação e com ela o conceito de funções da linguagem, ok? Roman Jakobson, então, ele estudou como que o processo de comunicação se dá e a partir de que elementos que ele ocorre. E aí ele traz, então, esse conceito também de funções da linguagem, que são o conjunto das finalidades comunicativas realizadas por meio dos enunciados da língua. Então, como eu falei para vocês, é ele que traz essa ideia de elementos da comunicação. Então, o que é necessário, o que é preciso para que a gente se comunique? Primeiramente, é preciso que haja pessoas envolvidas, é preciso que alguém mande uma mensagem para um outro alguém, né? Então, é preciso haver um emissor que vai emitir essa mensagem, que vai enviar essa mensagem para um receptor que está lá na outra ponta, ok? Então, aqui eu já tenho 3 elementos importantes, né? O emissor, aquele que envia, a mensagem, que é aquilo que é enviado, e o receptor, que é aquele que recebe. Essa mensagem, gente, ela está viajando, digamos assim, ela é transportada, ela é transmitida por meio de um canal, ok? Então, nessa situação de fala que nós estamos tendo aqui, por exemplo, o nosso canal é a internet, né? Numa comunicação face a face ali, a mensagem vai viajar, vai ser transmitida por meio de uma onda sonora, né? Então,
eu tenho vários canais possíveis de envio de mensagem, seja a televisão, a internet, né, ou ali na situação face a face, que eu tenho esse contato mais direto mesmo, né, a minha mensagem ela está sendo transmitida por meio de um canal que torna ela possível, ok? E essa mensagem ela está codificada. Eu uso um código para colocar a minha mensagem de uma forma que o meu receptor entenda. Então, no nosso caso aqui, nós utilizamos um código comum que é a língua portuguesa. Mas eu poderia estar utilizando um outro código, uma outra língua, inglês, francês, poderia estar utilizando libras, poderia estar utilizando imagens, enfim. Então, de uma forma ou de outra, eu estou necessariamente utilizando um código para codificar essa mensagem. E o processo de comunicação, ele só vai ser bem sucedido se emissor e receptor estiverem compartilhando esse código, se eles dominarem conjuntamente esse código. E um outro elemento da mensagem, um outro elemento da comunicação que é bastante importante é o contexto. O contexto é o conteúdo em si da mensagem, é o assunto sobre o qual se fala, né? Então, ele não é a mensagem em si, mas ele é sobre o que a mensagem se refere, ok? Então, isso seria a noção de contexto aqui nessa teoria da comunicação. Então, eu preciso ter necessariamente todos esses elementos para a comunicação funcionar, para a comunicação ser bem sucedida. E, a partir desses elementos, eu posso pensar, então, nas funções da linguagem. Como eu falei para vocês, esse conteúdo é super importante, cai sempre no Enem, então toda a prova do Enem vai trazer pelo menos uma questão lá. Aliás, não sei por que os elaboradores gostam tanto desse conteúdo, mas eles gostam, então vamos prestar bastante atenção aí. Inclusive eu tenho uma coisa importante aqui antes da gente começar a falar das funções da linguagem. Não sei se você pegou papel e caneta aí para anotar, gente. Se você ainda não pegou, dá um pause no vídeo, pega lá papel e caneta, porque eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas ao longo da nossa aula, porque ao final você vai ter que enviar para mim uma dúvida, ok? E isso vai também contar lá como uma atividade, como uma tarefa, beleza? Então já estão avisados, né? Fique atento aí, preste atenção e tente elaborar ao menos uma pergunta aqui, alguma dúvida que surgir durante esse vídeo, beleza? Então vamos começar. Função referencial ou denotativa. Gente, dependendo da ênfase que houver em cada um desses elementos da comunicação, eu vou ter um tipo de função. E uma das coisas, né, que podem ser enfatizadas é o contexto. Se eu estiver enfatizando o contexto, eu vou ter essa função chamada de referencial ou denotativa. Gente, vocês lembram que quando nós estudamos lá sobre as diferenças entre conotação e denotação, vocês lembram que a denotação era o sentido literal? Era o sentido de dicionário? A gente falou isso? Então, olha só, tem a ver com essa função aqui, né, que é chamada de função denotativa. Nessa função, o objetivo é a transmissão de informação, ou seja, estou enfatizando o contexto, o assunto em si, o conteúdo da mensagem, né? Então, essa função, ela vai aparecer muito nos gêneros textuais relacionados ao jornalismo, por exemplo, no gênero notícia, que eu trouxe aqui como exemplo para nós. Então, vejamos essa notícia. O Museu do Louvre se prepara para reabrir sem aglomeração diante da Mona Lisa. O Museu do Louvre, em Paris, está se preparando para reabrir quase 4 meses após a Covid-19 forçá-lo a fechar as portas. Mas os visitantes notarão uma ausência, as multidões se acotovelando para ver a Mona Lisa. Bom, essa notícia foi publicada no dia 24/6/2020 e ela fala, a ênfase nessa mensagem está no contexto, no conteúdo, na informação, ok? Então a ênfase não está no que eu estou sentindo, né? Enquanto eu, jornalista que escrevi essa mensagem, vamos pensar assim, não está na ênfase no que a pessoa que escreveu está sentindo,
não está no canal de comunicação, não está no próprio código, não, ela está no assunto, no conteúdo, na informação em si. Então, por isso que essa função ela vai aparecer muito evidente no gênero notícia, porque o gênero notícia ele tem o objetivo de transmitir uma informação, né? Então, por isso que essa função aparece nesse gênero. Vamos à próxima função. A próxima função é a função emotiva ou expressiva. É uma função que ela tem ênfase no emissor da mensagem, ou seja, naquela pessoa que está falando, que está escrevendo, que está emitindo a sua mensagem de alguma forma. Aqui, gente, o objetivo vai ser a expressão de emoções, de atitudes, de estados de espíritos desse emissor. Né? Então, se por acaso você tiver lá no texto, no material que você está analisando, né, um eu, uma recorrência do pronome eu, recorrência à referência de emoções, atitudes do enunciador, eu vou ter essa função emotiva ou expressiva. Ok? Então vejamos esse exemplo aqui. Parada cardíaca. Paulo Leminski. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure. Vem de dentro. Vem da zona escura, de onde vem o que sinto. Sinto muito. Sentir é muito lento. Então, esse poema, ele deixa vir à tona o estado de espírito do eu lírico. Como que esse eu lírico está se sentindo, né? Como é que ele está demonstrando as suas emoções. Então, é por isso que eu tenho aqui a ênfase no emissor, a função emotiva sendo privilegiada nesse caso, tá? Eu coloquei aqui como um exemplo de um poema, mas essa função emotiva ela vai aparecer em outros gêneros, né? Ela vai aparecer, por exemplo, em textões de rede social, né, em que as pessoas fazem desabafo, ela vai aparecer lá no gênero diário, né, ela pode aparecer numa letra de música, enfim, numa crônica. Então, né, é importante a gente destacar que não há uma correspondência. A função referencial só aparece em notícia, a função emotiva só aparece em poemas. Não, né? Aliás, o mesmo texto, ele pode ter várias funções aparecendo ali, sendo recorrentes, tá? Pode haver uma que vai predominar, mas não necessariamente que vai haver uma só, ok? Então, vamos passar para a próxima função. Função conativa ou apelativa. ênfase no receptor. Aqui, gente, o objetivo da mensagem é persuadir o destinatário, influenciando o seu comportamento. Né? Então, se eu estou enfatizando o meu receptor, é porque eu quero que ele mude de comportamento, que ele seja influenciado de alguma forma. E olha só, o nome da função é conativa ou apelativa. Não confundam conativa com conotativa, tá? Que são duas coisas diferentes, ok? Então, onde que essa função conativa, de ênfase no receptor, ela vai aparecer? Ela vai aparecer principalmente nos gêneros relacionados à publicidade e propaganda, que tem esse foco de influenciar o leitor, o receptor. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um anúncio de carro, né, da Jeep, lá de 2012. A cidade é uma selva, seja um predador. Veja, eu tenho aqui, gente, inclusive, algo importante para a gente identificar a função conativa, que é o uso do verbo no imperativo. Então, isso é muito frequente porque é uma forma de você tentar atingir, influenciar o seu receptor que está recebendo a mensagem, certo? Função fática. A função fática, ela tem ênfase no canal, ou seja, naquilo que permite que a minha comunicação, que a minha mensagem chegue ao receptor. O objetivo da mensagem é simplesmente o de estabelecer ou manter a comunicação. Essa função fática, ela vai aparecer, por exemplo, em conversas telefônicas,
em conversas de elevador, que muitas vezes a gente fica ali e não diz nada significativo, né? Mas pode aparecer também em outros gêneros textuais, como eu falei para vocês. Então, numa conversa telefônica, quando alguém diz alô, oi, tudo bem? Como vai? O que essas pessoas disseram de conteúdo, digamos assim? Nada, né? Elas só falaram ali, só utilizaram algumas palavras para manter esse canal de comunicação aberto. Então, nós, professores, fazemos muito isso, né? Quando a gente fala né, oi, psiu, para que os alunos prestem atenção, então, nesse caso, a gente está utilizando a função fática. Vocês já receberam algum áudio no WhatsApp? E a pessoa fala, e aí? Então, né? Nesse caso, a pessoa está utilizando essa função fática, né, para dizer que ela está ali, para tentar chamar a tua atenção, manter esse canal de comunicação aberto aí com o receptor, ok? Partimos para a próxima, então. Função metalinguística. Aqui, gente, a ênfase está no código. O código que eu estou utilizando para tornar a comunicação possível. O objetivo da mensagem aqui é falar sobre a própria linguagem. Essa função metalinguística ela é bem interessante, né? Que é quando eu utilizo a linguagem para falar sobre ela mesma. Vejam, por exemplo, aqui nesse poema intitulado Poesia do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Olha só que interessante, ele fez um poema para falar sobre o ato de escrever. Inclusive, um poema intitulado Poesia, que é algo mais metalinguístico do que isso. Né? Então, quando a gente escreve um poema para falar sobre a escrita de poemas, quando a gente está utilizando a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa, a gente está utilizando a metalinguagem, né? É o código sobre ele mesmo. Né? Então, pensa lá, um pintor que faz uma pintura retratando ele mesmo pintando. Né? Tem quadros que são assim. Então, tudo isso é metalinguagem, ok? Isso aqui aparece, gente, nos verbetes de dicionário. Qual é o objetivo de um verbete de dicionário? É utilizar a língua, ou seja, o código, para falar sobre ele mesmo, para explicar o próprio código, certo? Beleza. E vamos ali para a última função da linguagem que a gente vai ver, a função poética. Gente, existem 6, deixa eu ver, estou tentando, não consigo enquadrar aqui a minha mão. 6 elementos da comunicação, tá? Emissor, receptor, canal, código. O que falta? Faltam 2. Vamos ter que voltar os slides lá para ver. Mensagem e contexto. Tá. Lembrei dos 6. Então, existem 6 elementos de comunicação, certo? E 6 funções da linguagem, porque tem uma função da linguagem para cada elemento da comunicação, certo? Vamos ver aqui o último, então, a última função da linguagem, que é a função poética. Aqui, a ênfase está na mensagem. Quando o objetivo da mensagem é chamar a atenção para a própria mensagem, sugerindo que há um trabalho sobre sua forma. Essa função poética é bem interessante e o nome é sugestivo, né? Porque ela aparece muito nos poemas, né? Porque os poemas, eles não são feitos de qualquer jeito, eles são feitos com todo um cuidado para deixar minha mensagem interessante para que o meu leitor, para que o meu receptor, né, perceba essa mensagem de uma forma particular, de uma forma diferente. Olha só, por exemplo, esse poema aqui do José Paulo Paes. Epitáfio para um banqueiro. Negócio, ego, ócio, cio, zero. Gente, nós podemos construir juntos aqui uma interpretação bastante interessante para esse poema. Você sabe o que é epitáfio?
Tem até uma música do Titãs que se chama Epitáfio, né? Não sei se vocês conhecem. Ai, gente, não me façam cantar, né? Mas vou cantar. É algo assim. Queria ter amado mais. Nananana. Ter feito o que eu queria fazer. Depois vocês procurem lá no YouTube, por favor. Epitáfio diz respeito àquilo que é inscrito na lápide, lá no túmulo da pessoa. Tá? Então, isso seria aqui um epitáfio para um banqueiro, que estaria escrito lá no túmulo do banqueiro. Entenderam agora? Negócio, ego, ócio, cio, zero. Banqueiro lida com negócio, certo? Negócios, né, financeiros, transações financeiras. Um banqueiro talvez tenha o seu ego aflorado, ou seja, né, pode ser que ele tenha essa coisa do egoísmo, de pensar em si, de ser ambicioso. Ócio. Por que ócio, gente? Talvez porque quando você tem posses, você tem dinheiro, você não precisa trabalhar, não precisa correr atrás. Você pode deixar o dinheiro trabalhando para você. Já ouviram isso? E você pode se dedicar ao ócio, que é fazer nada, né? Então, quando algo está ocioso, é porque está desocupado, está exercendo o ócio. Cio, que é a próxima palavra aqui. O que é cio? O que é uma cadela no cio, um cachorro no cio? É quando esse animal ele quer se reproduzir, né? Então ele está numa situação lá que ele vai buscar incansavelmente a reprodução, certo? Então vejam que eu posso fazer um paralelo aqui do cio do animal a essa ambição, a essa busca pelo dinheiro, pelo enriquecimento que um banqueiro pode ter. E no final, zero. E aí eu remeto à questão da morte, né? O que sobra no final? Será que essa ambição toda, essa busca incansável pelo dinheiro, ela vai trazer alguma coisa? Ela vai trazer, né, uma realização? Ou, enfim, no final, todo mundo vira pó mesmo, né? Então, o poema, ele faz a gente refletir sobre essa questão da ambição, do dinheiro, né, do que a gente leva dessa vida, o que vem depois, o que vai sobrar, enfim. Só que toda essa reflexão, vejam, a gente fez aqui, ó, analisando palavra por palavra, né, pensando sobre essa construção. É um trabalho interessante justamente por isso, porque o poeta, o autor, ele pensou, ele trabalhou, ele não colocou essas palavras aqui de uma forma aleatória. Então ele teve todo um cuidado com a forma de apresentar essa mensagem para nós. Então, quando há esse cuidado, essa ênfase na forma, essa preocupação estética em como a mensagem vai ser transmitida, eu tenho a função poética. Então vejam, eu posso usar os poemas, né? Nos poemas podem aparecer mais de uma função de linguagem. Vocês vejam que, coincidentemente, eu já utilizei um outro poema lá para falar sobre a função metalinguística, por exemplo. Mas eu não posso negar que a função poética, ela aparece por excelência aqui, né? Porque um poeta, um autor, ele não vai colocar as coisas de qualquer jeito no papel. Ele tem esse cuidado, esse trabalho sobre a forma como a mensagem é apresentada, certo? Gente, finalizamos aqui a nossa explicação sobre as funções da linguagem. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, fica sossegado aí. Você vai escrever a sua dúvida e vai postar lá no Google Classroom, certo? Inclusive, e se você não tem dúvida, faça uma pergunta aleatória sobre o conteúdo, enfim, porque isso é importante, vai ser contado como uma das tarefas aí para avaliar vocês, beleza? Gente, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como esse esquema estrutural ele é um pouquinho limitado, tá? Ele é importante, importantíssimo, cobradíssimo no Enem, como eu já falei para vocês, mas ele não dá conta
da complexidade da língua. Então, vai ser o nosso assunto para o vídeo 2, a função, a dimensão discursiva da linguagem, parte 2, ok? Então, por hoje é isso, aguarde aí o próximo vídeo.